Nesta última parte, vamos fazer uma breve explicação sobre o uso de vidros na construção. Os vidros são constituídos, a principal matéria-prima são as areias de quartzo, de elevada pureza. Então, o que são materiais, a sílica é um material que se organiza espacialmente em tetraedros de silício, ou seja, o silício no meio com 4 oxigênios em volta, definindo uma estrutura cristalina definida por 4 planos. Isso espacialmente se distribui em diferentes orientações, mas o fato é que a sílica ela é um material cristalino e responde por um ordenamento cristalino. Já o vidro, ele é um material transparente, ele não tem essa característica cristalina, e acaba tendo essa característica vítrea porque a gente interfere na estruturação desse tetraedro de silício, usando alguns modificadores, como sódio e cálcio, que acabam afetando essa organização tridimensional da sílica, fazendo com que a gente tenha uma estrutura totalmente desarranjada e amorfa, que permite que, ao se incidir a radiação do espectro eletromagnético no comprimento de onda do visível, ele não interaja com o material e acaba passando, sendo que o material passa a ter a caracterização de não refletir essa radiação e ser um material transparente ou translúcido que passa parte da radiação do espectro visível. Então, como eu disse, o sódio, os vidros sódio-cálcicos são vidros que têm esses modificadores de sódio e cálcio que ajudam a formar esse material amorfo, quebrar essa estrutura da sílica e permitem baixar a temperatura de fusão, porque a sílica é um material muito estável e a gente precisaria de temperaturas de processo muito elevadas. Com isso, a gente consegue produzir vidro a 1500 graus, fundir o vidro, deixar ele totalmente líquido e resfriar ele de um jeito controlado, de tal forma que ele fique amorfo. Por isso que o vidro às vezes é chamado de um líquido super resfriado, porque ele tem um arranjo totalmente amorfo e a gente passa a temperatura ele da condição líquida para sólida através da temperatura de transição vítrea, que faz com que esse material saia de estado líquido para sólido sem permitir que ele se cristalize ou se reordene. O processo float é o processo que revolucionou a tecnologia de vidro, porque ele permite que os vidros tenham uma planicidade e qualidade ótica superficial incomparável frente aos métodos históricos, que eram feitos através do estiramento de vidros, onde os vidros não tinham transparência suficiente. Basta visitar catedrais antigas que vocês vão ver que os vidros são opacos e não totalmente transparentes por causa da qualidade ótica e a planeza dessa superfície. Como é que se consegue fazer isso? O processo float foi desenvolvido, usaram um metal, que é o estanho, que consegue estar totalmente líquido na temperatura de produção do vidro, e esse banho de estanho, por ser mais denso, fica no fundo. E o vidro fundido boia sobre a superfície de estanho, se espalhando de uma forma muito plana e com qualidade ótica perfeita. Então, aqui um exemplo, essa imagem que a gente vê é o reflexo das resistências elétricas que são usadas dentro do forno para aquecer o forno, e essa imagem de brilho embaixo é a camada de vidro sobre a camada de estanho. E esses roletes, eles são colocados em determinados ângulos para fazer com que o vidro defina a espessura do vidro de produção, que é uma tecnologia bastante interessante de se visitar e conhecer. Então, como eu disse, o vidro, né, ele na sua condição amorfa, se ele for resfriado de um jeito rápido, ele vai ficar com um volume específico maior e com uma estrutura muito desordenada. Se eu resfriar ele lentamente, eu vou permitir que ele se recristalize e reduz o seu volume específico. Quanto mais cristalino for o vidro, mais compacto ele vai ficar. Quanto mais amorfo, maior este volume. Então a gente consegue trazer o vidro, resfriar ele através de um processo controlado e garantir com que ele mantenha essa característica amorfa usando esse conceito de temperatura de transição vítrea que vocês bem conhecem e estudaram na parte de plásticos da construção e polímeros.
Bom, os materiais cerâmicos, como eu disse, pela característica de ter as ligações covalentes e serem por ligações de compartilhamento elétrons e forte, ela é muito suscetível às trincas e aos defeitos internos. Qualquer defeito de fabricação ou vazios que a matéria-prima deixe no processo de fusão vai deixar uma trinca dentro do vidro, onde a geometria dessa trinca, não só o volume total de trincas que tem, mas também a geometria, acabe afetando no conceito de concentração de tensões desses materiais. Quem provou isso foi quem desenvolveu as bases da pesquisa de mecânica da fratura, onde foi desenvolvida a teoria de Griff, em 1950, que aplicava um conceito de conservação de energia num sistema e percebeu que a energia, que a tensão que o material resiste depende da energia de fratura dele, ou a energia que ele é capaz de absorver, o modo de elasticidade do material e a largura da trinca. Então a geometria da trinca acaba sendo muito importante porque ela é um fator que acaba desviando as tensões solicitantes do material e fazendo um acúmulo de tensões nas bordas da trinca, o que leva o material a uma condição interna em níveis de tensão muito superior àquela que você está projetando, aplicando na prensa. Então o material acaba reduzindo muito a resistência efetiva dele pela presença das trincas internas do material. Isso é a explicação pela qual a resistência à tração dos materiais cerâmicos é muito diferente da de compressão. Porque quando eu estou tracionando, eu estou tendendo a abrir a trinca. Então, as concentrações de tensão dos materiais tendem a abrir as trincas e levando ele a um processo de dano e fratura abrupto e repentino, que leva essa característica de baixa resistência ao impacto do material. Quando eu comprimo o material, às vezes eu estou fechando a trinca. Mesmo que existam as concentrações de tensões, elas não agem propagando e o aumento da trinca. Devido a essa diferença, a resistência à tração e compressão dos materiais cerâmicos são muito diferentes, sendo que a resistência à compressão, a tração chega a ser 10 vezes menor do que a própria resistência à compressão. E tem essa característica de fragilidade, ruptura abrupta, como você jogar uma pedra no vidro e perceber que ele vai estilhaçar e trincar e propagar abruptamente essas trincas, quebrando, fragmentando completamente o material. Bom, mas nós temos aplicações de vidro que estão em fachadas de vidro e até guarda-corpos, áreas externas de sacadas, onde ela é feita totalmente de vidro. Isso significa que qualquer objeto que caia sobre essa camada de vidro vai derrubar essa criança do 60º andar de um edifício? Não. Por quê? Porque nós engenheiramos os vidros para que eles possam ter segurança. Então, existem toda uma categoria especial de vidros de segurança que são usados na construção, com o objetivo de aumentar a resistência ao impacto ou a resistência à propagação desse dano, para que possa ser possível e seguro usar o vidro em condições de fachada, de guarda-corpos, de escadas e até mesmo ambientes abertos, como que esse na imagem. Que vidros são esses? São os vidros temperados, os vidros laminados ou vidros aramados, né, que tem uma estrutura de tela metálica dentro dele. O objetivo é controlar o processo de trincamento do vidro, né, de propagação da trinca e como ele se quebra, ele se destaca, para não causar acidentes. O típico exemplo do vidro temperado é o box de banheiro. Então, o vidro do box geralmente é um vidro bastante espesso, e ele tem um processo de resfriamento forçado de tal forma que se introduza tensões de compressão na borda do vidro. O vidro está pré-comprimido na sua parte externa, intencionalmente, para evitar que as fissuras que se propagam por tração, aumentar essa resistência, não introduzir danos no vidro. Né? Você precisa ultrapassar esse limite de compressão para começar a tracionar, para começar a produzir algum tipo de trinca nesse material. Com isso a gente sobe significativamente a resistência mecânica e evita que apareçam trincas na parte de bordas e externas do vidro. Mas não significa que o miolo não sofra trincamento. E uma vez que o miolo trincado atinja ou ultrapasse a resistência de compressão da camada de compressão
externa do vidro, o vidro vai romper e vai romper de uma forma abrupta e num estado todo pré-tensionado. Então ele vai se fragmentar de um jeito com uma energia de fratura muito superior, que vai levar a estilhaçar em pedaços muito pequenos. Certo? Então o vidro temperado, como eu disse, tem uma parte, né, 20 a 40 por 20 a 40% dele, quer dizer, 40% efetivo, 20 em cada face, vai estar comprimido. E isso a gente consegue subir até 5 vezes a resistência do vidro em relação ao vidro convencional recosido, e a gente faz um alívio de tensões no vidro e depois resfria ele de uma forma controlada com esses jatos de ar para introduzir essas compressões, né? E controlar o processo de trincamento para que pequenos objetos não causem acidentes graves, como placas de vidro que podem se desplacar e machucar as pessoas. O vidro laminado também é um vidro muito importante, é um vidro de segurança, por isso que a gente consegue produzir vidros blindados, e é através dele que a gente evita o transpasse das pessoas em fachadas e em lugares onde tem guarda-corpo de vidro, ou até mesmo em placas de vidro, portas inteiras de vidro. Como é que isso é feito? A gente faz um sanduíche de vidro colando esse material com o PVB, que é uma película de polivinilbutiral, que é um polímero plástico que tem alta ductilidade e que tem uma compatibilidade ótica muito boa com o vidro, conseguindo a qualidade de transparência que é similar à do vidro. Então a camada de plástico não vai interferir do polímero na qualidade ótica da transparência. Isso é tratado termicamente pressionado, sob pressão, e a gente consegue com isso, inclusive, aumentar a energia de impacto até para projéteis como de arma de fogo. Só que é claro que um vidro que resiste à bala, ele tem inúmeras camadas, né? Não é uma única camada de PVB. Vamos ter vidros de 60 milímetros e com várias camadas de PVB, permitindo com que o objeto não transpasse. Eu quero evitar que o projétil passe ou que a pessoa transpasse o vidro numa queda ou num acidente. Os vidros eles acabam sendo usados então, né, em áreas como piscinas cobertas e também resistir a impacto de chuva de granizo que pode cair num vidro, numa cobertura toda de vidro, né? Bastante importante. Os vidros aramados geralmente são vidros de segurança que se usam em áreas de circulação de edifícios e principalmente para resistir a situações de incêndio, porque a produção dos gases ou a questão pode levar à fragmentação do vidro e esse vidro teria uma resistência maior, evitando estilhaçamento ou coisa das produções dos gases na combustão e durante o incêndio. Então, um vidro também considerado de segurança. Como vimos, nós temos diferentes categorias, né, e os vidros de segurança são os que efetivamente são mais usados. As janelas, as esquadrias acabam usando os vidros comuns, como os vidros recosidos e planos, mas que também acabam tendo a necessidade de, muitas vezes, numa fachada de vidro, ou em condições específicas, tendo que ser vidros engenheirados, porque a grande limitação do vidro se trata da questão de ele passar a radiação não apenas da luz, mas também do infravermelho próximo, que é um tipo de comprimento de onda que passa no vidro, e o vidro aquece os ambientes internos. Depois que o vidro aquece, ele acaba emitindo um infravermelho longo, que é um outro tipo de comprimento de onda mais longo, e que aí sim o vidro acaba retendo esse calor e bloqueando a passagem dele depois que muda o comprimento de onda. E aí é o conceito da estufa, quando o vidro acumula o calor e não deixa o vidro passar esse calor. Então, mesmo que instantaneamente ele gere o calor, o calor também precisa, para que tenha boa eficiência na construção, a questão da inércia térmica. Mesmo que o vidro seja um isolante, a espessura dele é muito pequena. Então significa que ele pode gerar um calor excessivo, como numa estufa de plantas, mas rapidamente se resfriar. E durante a noite, perder todo aquele calor que ele estava retendo lá dentro, rapidamente para fora,
e ser muito frio dentro desse ambiente. Então, para a gente ter conforto nos ambientes, é importante que a construção tenha o que se chama de resistência térmica ou inércia térmica, onde a gente procura controlar o processo de transferência de calor por metro quadrado e evite que as variações de temperatura, existam grandes oscilações entre temperatura externa e interna dentro dos ambientes, procurando atingir faixas de temperatura que são compatíveis ao conforto. Os vidros, existem alguns tipos de vidro que podem ser colados sobre a película de vidro determinados materiais, partículas nanométricas que podem refletir o espectro do infravermelho curto e aumentando a refletância infravermelho. Qual a vantagem disso? O vidro passa a luz, mas não passa a radiação do infravermelho, evitando que os ambientes se aqueçam excessivamente ou evitando que o calor gerado pelo ambiente interno seja transmitido para fora e sim refletido e conservado dentro dos ambientes. Então, com isso, a gente consegue mexer numa propriedade que chama emitância do vidro, que acaba sendo importante porque reflete na quantidade de energia absorvida pelo material. Além disso, nós temos ainda janelas, como em países frios, que além de ter os vidros seletivos à radiação infravermelho, acabam tendo camadas duplas e triplas, sendo composto de várias camadas, onde se injetam gases inertes, como gases nobres, para que se reduza abruptamente a transmissão do calor e se gere o efeito de inércia térmica que eu comentei. Atenue as transferências de calor entre ambiente externo e interno, procurando conservar a temperatura do ambiente interno na condição de conforto humano. Por último, a tecnologia que também existe é o vidro, apesar de ser um material que não conduz eletricidade, ele pode ser dopado com determinados constituintes metálicos e conduzir a eletricidade em determinadas bandas da matéria, fazendo com que o material responda a estímulos elétricos e mude a sua transparência em função da corrente elétrica, que é o caso desse vidro que ilustra, por exemplo, posso projetar vidros transparentes numa sala de reunião, quando eu preciso de privacidade eu aciono a eletricidade no vidro e o vidro se passa a ficar translúcido e não mais transparente.